Dicas e truques sobre arrecadação de fundos e pitching do projeto subseção 3. Como arrecadar fundos e fazer o pitch do projeto a potenciais investidores. Seção 2. Acesso a financiamento por meio de uma preparação de projeto bem-sucedida? Ao final desta unidade, você será capaz de reconhecer os diferentes propósitos da angariação de fundos e do pitching de um projeto, diferenciar as atividades preparatórias para uma captação de recursos bem-sucedida, e identificar os principais aspectos necessários para apresentar seu projeto a investidores ou a mecanismos de preparação de projetos. Ao longo deste curso, destacamos as restrições que os governos subnacionais enfrentam, tanto no desenvolvimento de projetos climáticos bancáveis, como no acesso ao tipo de financiamento climático para implementar tais projetos. Devido a essas restrições, muitos governos locais dependem de apoio externo. No entanto, a obtenção desse apoio exige muitas vezes que os promotores de projetos se envolvam em redes, captação de recursos e ações de pitching de projetos. Em particular, as atividades de angariação de fundos implicam a construção de relações com potenciais investidores, e focam mais no processo de planejamento. Como a captação de recursos é geralmente considerada uma habilidade que poderia trazer mais recursos para o projeto, aqui vão algumas dicas. Primeiro, defina a ideia do seu projeto de acordo com o contexto local em que será implementado. Em seguida, alinhe a sua ideia com os objetivos nacionais e globais para tornar o conceito do seu projeto mais relevante para essa área. Prove que o conceito do projeto é sólido, definindo claramente seu propósito, escala e metas. Se necessário, colete dados que sustentem e respaldem a intervenção proposta, por exemplo, inventários e análises de impacto ambiental. Não se esqueça de definir claramente suas necessidades financeiras calculando um orçamento sólido, identificando os ativos disponíveis para investir e o valor faltante. Em seguida, garanta o compromisso dos intervenientes relevantes, envolvendo-os regularmente. Isso vai não apenas reduzir potenciais oposições à implementação do projeto. Também dará a esses atores um sentimento de propriedade do projeto. Certifique-se de preparar também um plano de arrecadação de fundos que considere o tempo, o planejamento de atividades, os melhores candidatos para se envolver e o tipo de financiamento que você está procurando. Por fim, escolha a sua ferramenta de comunicação para divulgar o projeto. Estes podem ser eventos ou campanhas de arrecadação de fundos, materiais impressos como brochuras e folhetos ou ferramentas digitais como sites e boletins informativos. Vejamos agora os elementos básicos para um pitch de projeto. Como mencionamos no slide anterior, a captação de recursos tende a se concentrar mais no processo de planejamento. Em vez disso, o pitch do projeto analisa as ações para adquirir assistência financeira ou técnica para o projeto. Em outras palavras, esse processo pode abrir novas oportunidades para você receber feedback construtivo que pode fortalecer sua ideia inicial. O pitch do projeto também é um canal através do qual você envolve potenciais investidores ou colaboradores, desde que você esteja se comunicando com eles em seu próprio idioma. Isso significa, por exemplo, que os investidores privados precisam ouvir sobre os riscos e retornos de seu projeto e sua duração. Para um bom pitch de projeto, você precisa se preparar com antecedência, independentemente de onde apresentará e em que formato, como online ou pessoalmente. Comece sua preparação buscando ideias e suporte da equipe técnica e autoridades administrativas ou legais. Isso lhe dará todas as informações sobre aspectos climáticos, socioeconômicos e legais do projeto. Uma apresentação de projeto eficaz não deve durar mais do que 10 minutos. Você deve atrair seu público, comunicando-se de forma clara e eficaz, independentemente de você estar procurando assistência financeira ou técnica. Primeiro, apresente o problema que o projeto irá resolver e vincule-o rapidamente à solução primária sendo oferecida. Isso ajudará seu público a entender a ideia geral do seu projeto e seus impactos. Após uma introdução envolvente, certifique-se de que seu material esteja organizado de maneira persuasiva. Por exemplo, use tabelas, gráficos e números para apoiar sua apresentação, em vez de apenas palavras. Conhecer o seu público, o seu interesse e envolvimento potencial com o projeto, irá ajudá-lo a alinhar e adaptar seu discurso ao perfil deles. Por exemplo, os indicadores de juros de um banco internacional não são iguais aos de uma fundação sem fins lucrativos.
Um banco geralmente estará olhando para os fluxos de caixa e modelo financeiro do seu projeto, bem como seu detalhamento orçamentário. Uma fundação poderia, em vez disso, estar mais interessada nos impactos sociais da sua proposta. Como as oportunidades de pitch podem surgir a qualquer momento, você deve estar sempre pronto para apresentar seu projeto para um público disposto. Na sua última mensagem, juntamente com as suas necessidades financeiras ou técnicas, não se esqueça de destacar a relevância e o significado do projeto. Em outras palavras, prove que existe um apoio real e amplo, mercado e necessidade do projeto. Mesmo sem correspondência, a apresentação do projeto aprimora suas habilidades ao longo do tempo e oferece a você a oportunidade de ouvir especialistas e incorporar seus comentários, fortalecendo a proposta original do projeto. Vimos como se parece uma boa estratégia de pitching. Agora vamos explorar o que você deve incluir em seu pitch. Embora diferentes públicos possam querer informações ligeiramente diferentes, o seu argumento de venda deve ainda descrever seu projeto e suas necessidades. A visão geral inicial deve mencionar o promotor do projeto e os seus parceiros, o seu foco, setor e localização. Caso você esteja apresentando um projeto climático, destaque os aspectos climáticos abrangidos, nomeadamente, mitigação da mudança climática, adaptação ou ambas. O histórico do projeto deve vincular os desafios atuais à forma como o seu projeto pretende resolvê-los. Aqui você também pode enfatizar possíveis efeitos colaterais. Ao definir o estágio atual do seu projeto, o público terá uma ideia de como eles poderiam potencialmente apoiar ou se envolver com isso. Por exemplo, alguns atores e iniciativas podem apenas apoiar projetos nas suas fases iniciais, enquanto outros podem oferecer assistência técnica e financeira aos que se encontram na fase de pré-implementação. Aqui você deve mencionar os estudos disponíveis que ajudam o público a compreender as próximas etapas do ciclo de preparação. A seguir, a justificativa do projeto descreve as ações e previsões ambientais e impactos socioeconômicos. Mesmo que você não tenha um cronograma de projeto sólido, tente fornecer uma data de início provisória e cronograma de trabalho para sua execução ou preparação de estudos. Por último, os indicadores financeiros devem mostrar o custo do projeto, orçamento, possíveis receitas geradas e poupanças. Especifique o tipo de ajuda necessária ou o instrumento financeiro que você espera usar, bem como as barreiras financeiras que você prevê. Estes irão fortemente depender do contexto local. Por exemplo, alguns governos locais não conseguem receber diretamente financiamento internacional, que pode, no entanto, ser canalizado através de uma terceira entidade, como uma empresa privada. Neste slide você pode ver alguns dos aspectos financeiros e técnicos normalmente solicitados por potenciais investidores e fornecedores de instalações para a preparação de projetos. Eles têm sido coletados em muitas sessões de apresentação de projetos. Nós sugerimos que você os considere como elementos básicos que não podem ser esquecidos durante a preparação de um pitch. Se você não tiver certeza se seu pitch está completo ou forte o suficiente, teste usando as seguintes questões norteadoras. Qual é o problema que o projeto pretende resolver? Qual é o status atual do projeto? Que tipo de suporte é necessário? Quais são os impactos climáticos, econômicos e sociais esperados? Quem são os parceiros partes interessadas envolvidas? Quais são os indicadores financeiros e as oportunidades para os investidores? Agora, vamos recapitular o que aprendemos nesta unidade. Para apresentar um projeto e angariar fundos para ele, o promotor deve estar bem preparado, ter conceito de projeto sólido e já deveria ter envolvido todas as partes interessadas envolvidas no projeto. Uma vez que a angariação de fundos e o pitching de projetos visam adquirir o capital para o projeto de implementação, você deve definir e conhecer claramente os cálculos, estimativas, estratégias a seguir. Dependendo da sua configuração, o pitching do projeto pode servir a vários objetivos. No entanto, todas as finanças e os fatos técnicos devem ser atualizados e a mensagem final ao público deve ser bem clara. Cada esforço de arrecadação de fundos ou pitch oferecerá feedback e experiência que podem fortalecer ainda mais o conceito do projeto. Parabéns por concluir o curso Acesso ao Financiamento Climático Urbano. Em nome da equipe Urban Shift, esperamos que você tenha gostado de cada uma das unidades e adquirido conhecimento sobre o desenvolvimento de projetos climáticos.
Desejamos-lhe um acesso bem-sucedido ao financiamento climático. Convidamos você a revisar os materiais de leitura e responder ao último questionário para testar o que você aprendeu no curso.